Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar a aula sobre expansão da língua inglesa pelo mundo, que é o assunto da matéria de língua inglesa este ano, inicialmente. Então, expansão da língua inglesa pelo mundo. Vamos conhecer um pouco da história, do contexto histórico de como surgiu a língua inglesa, até chegar ao que nós vemos hoje, né? Uma língua mundialmente conhecida. Então, vamos aos contextos históricos. São diversos os fatos que envolvem a expansão do inglês ao redor do mundo. As guerras, os grandes poetas, os filósofos, os escritores, o cristianismo foram importantes para o crescimento da expansão da língua inglesa. Então, foram diversos fatores que não só fizeram com o surgimento da língua, como também que se fizeram expandir ao mundo. Por exemplo, os escritores, né, começaram a ser mundialmente lidos, então essa língua ela começou a ser uma das mais faladas, né? Então assim vai, por exemplo, nas guerras, ela foi muito utilizada, era a língua mais utilizada. Então, por isso que essa língua ficou mundialmente conhecida e hoje, né, a gente tem como a língua mundial, né? A língua mais falada mundialmente, uma das. Então, o primeiro período que inicia a língua inglesa é chamado de Old English. O Old English é a história, como se fosse o início, né? Que o inglês é chamado também de inglês antigo, em português, né? Então, no século V, os povos anglo-saxões chegaram nas Ilhas Britânicas. Historicamente, o inglês originou-se da fusão das línguas e dialetos, trazido para a costa leste da Grã-Bretanha por povos germânicos. Então, aí tem um mapazinho mostrando a Inglaterra, depois a Grã-Bretanha, que era a Escócia, a Inglaterra e o país de Gales, e depois o Reino Unido, né, que juntou-se com outros países, a Irlanda do Norte, a Escócia, a Inglaterra e país de Gales. Então, esses países aí, eles sofreram grandes influências de vários dialetos, e com isso surgiu o inglês que nós temos hoje. A origem do nome. O nome England, de England ou Terra dos Anglos, foi em homenagem a esses povos que chegaram à Grã-Bretanha. Surgiu esse nome a partir desses povos, né? English, do inglês antigo English. São derivados de uma das tribos germânicas que chegaram à Grã-Bretanha, os anglos. O inglês. O inglês é uma língua germânica ocidental que se originou dos dialetos anglo-frísio e saxão antigo. Antes da chegada dos anglo-saxões, os nativos da Grã-Bretanha falavam a língua celta, junto com a influência acroletal do latim. Então, assim como aconteceu no Brasil, quando os portugueses chegaram ao Brasil, qual era a língua falada aqui? A língua indígena, a língua dos índios. Então, quando os portugueses chegaram, passou o quê? A ter a sua influência tanto cultural, quanto econômica e também política e, consequentemente, na língua, né? Então, a língua, ela sofreu a influência da língua portuguesa. Então, predominou a acroletal, que é a língua do dominador. Então, a língua do dominador, ela predomina em quase todo o local que é colonizado, né? A não ser que haja uma resistência maior. Em alguns países, por exemplo, eles ainda, como é que diz, preservam a língua original, a língua daquele país original. Fala-se muito as duas línguas, a língua do colonizador e também a língua original. Eles não perdem essa essência, mas são poucos os países que ainda fazem isso, tá bom? Um marco desse período do Old English foram alguns manuscritos, alguns escritos, e entre eles está esse aí, que é Beowulf. Beowulf é um texto, né, um texto desse período, né, que conta a história de um guerreiro. Então, vai ser uma matéria de pesquisa para nossas aulas, tá? Então, todo esse período inicial de transformações da língua inglesa é chamado de Old English, que quer dizer inglês antigo. E o manuscrito que marca esse período é o texto de Beowulf, é um dos manuscritos mais antigos que existe, tá bom? Aí, nesse, eu coloquei aí o texto, o manuscrito, né, na língua do inglês antigo. Ao lado tem o filme, que já gerou filme, nós já temos ele em filme, contando a história. E também temos aqui uma figura de Beowulf lutando contra um monstro, tá bom? Se eu não me engano, acho que é Grendel, é um dos monstros que ele luta, no guerreiro, tá bom? Vamos lá. O Middle English. O Middle English surge com a fusão de outras línguas com a língua inglesa. Nós vamos ver agora os colonizadores chegando. Com o advento do cristianismo, o inglês recebeu as influências de quê? Do grego e do latim. Iniciou-se novos termos usados na corte e no militarismo, resultando em uma aquisição de elevado status social. Foi quando ele começou como é que diz, a se expandir, né, entre as regiões lá, tá bom? Então, aí nós temos aqui, ó,
as áreas invadidas, né, Messia, East Angles, Wessex e Nortúmbria, né, que foram invadidos pelas dinamarcas. Aí, em amarelinho, foram os anglos. Depois vieram os jutos em Wessex, depois os saxões, que chegaram nessa parte aí da Grã-Bretanha. Vamos lá. Então, o inglês foi influenciado pela língua nórdica antiga, devido às invasões vikings dos séculos 8 e 9. Então, aqui nós temos um quadro das invasões também. Então, ele recebeu influências do grego, do latim, da língua viking, né? Então, desses dialetos, ele recebeu inúmeras influências até chegar ao que ele tem hoje, assim como a nossa língua. Nossa língua é a mistura de outros dialetos, de outras línguas. A língua que a gente usa hoje é a mistura do tupi, é a mistura das línguas africanas, dos dialetos africanos, tem mistura de latim, né? Então, a gente recebe influência e ela ainda continua em constante transformação. Então, nós temos aqui as invasões, né? A terra natal dos vikings era essa partezinha onde tinha aí a Noruega, a Suécia e a Dinamarca. Então, eles invadiam constantemente atrás de tesouros, né? As partes da Inglaterra, do País de Gales, da Irlanda e da Escócia, que eles começaram a fazer as ocupações. Existiam constantes guerras ali e nessas guerras começou já a haver a influência da linguagem, né? Eles começaram tanto a abstrair a linguagem que já existia lá, como também a passar da língua deles para a língua que estava se inserindo naquela localidade. Acontece isso sempre quando há, né, uma dominação de uma tribo ou de um reino sobre outro reino, né? A tendência de que o dominador predomine sobre o dominado. Vamos lá. Aí tem uma figurinha daqui, ó, das invasões vikings, que eu coloquei para ilustrar, tá bom? Aqui é um trecho, é uma foto da série, que é maior para maior de 18 anos, tá bom? Da série, que mostrando uma das invasões vikings, né? Nessa foto, inclusive, tá Bjorn, que é um dos grandes guerreiros. Inclusive, um dos maiores guerreiros também que massacrou muito lá na Inglaterra foi Aiva, o Desossado, um dos filhos de Ragnar. Essa série passa na Netflix, mas não é recomendado para menores de 18 anos. Mas nessa série também já mostra muita questão da influência linguística dos vikings na Inglaterra, como também quando eles estão na Inglaterra recebendo influência na sua própria língua. E é bem interessante, né? Além de todo o contexto histórico, é bem interessante a questão linguística que se mostra nesse filme, nessa série, no caso. Aqui, o Modern English. O Modern English, inglês moderno, surgiu em 1550. Então, a partir daí, a gente já vem para um novo inglês, né? A época em que a Grã-Bretanha passou a ser um império colonial. Logo, foi se espalhando pelo mundo. Um dos mais conhecidos e célebres escritores desta época é o famoso William Shakespeare, aquele de Romeu e Julieta, que todo mundo gosta de ver o filme, né? Que ele foi o ícone da literatura britânica, é um dos mais lidos no mundo, até hoje. Ele dominou como nenhum outro o ritmo e a magia da poesia do teatro de sua época. Então, destaquei aqui William Shakespeare, uma figura dele, né? Uma tentativa de figura. Algumas obras dele, né? Hamlet, que foi uma das mais consagradas, e Romeu e Julieta, que se tornou... Inclusive, os dois têm filmes já, em filme. Aqui, tem um pensamento dele, uma frase dele, né? Do livro, se eu não me engano, esse aqui é de Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. Qual é mais digna ação da alma? Sofrer os dardos penetrantes da sorte injusta ou opor-se a esta corrente de calamidades e dar-lhes fim com atrevida resistência? Morrer, dormir, nada mais. Morrer é dormir, sonhar talvez. Hamlet. Esse aqui é uma frase, um trechinho de amor, né? Duvida da luz dos astros, de que o sol tenha calor. Duvida até da verdade, mas confia em meu amor. Ele era muito romântico até a morte, tá bom? Então, o inglês hoje. A língua inglesa é imprescindível nos dias atuais. Estamos o tempo todo, constantemente, utilizando inglês. Por exemplo, quando a gente pega o controle remoto para assistir televisão, lá a gente vai ter play, stop, para assistir o videozinho, né? Back, menu... Outras palavras que a gente sabe que são de outra língua, mas a gente usa sem perceber. Já sabe o significado, é natural da gente utilizar. Então,
O inglês, ele é imprescindível, a gente está usando o tempo todo. Mas ele é imprescindível também na nossa vida, além da nossa vida cotidiana de casa, que a gente usa, mas também nessas questões aí, ó. Ele é a língua internacionalmente falada, ele é a língua dos estudos, ele é a língua de viagens e ele é a língua de negócios. O inglês no nosso cotidiano, eu coloquei alguns trechos aí, ó. Cowboy, notebook, mouse, short, remix, lan house. Você não diz assim, vou lá na lan house, eu estou online. Aí alguém diz assim, eu vendo hot dog, né? Aí, aquela pessoa é uma drag queen, né? Isso, então, spray. Então, são palavras que a gente já usa no nosso dia a dia sem perceber. Então, mesmo que a gente diga, eu não sei nada de inglês, você já sabe inglês o tempo todo. Porque a gente já recebe essa forte influência do inglês na nossa língua e no nosso dia a dia, tá bom? Então, aí eu deixei algumas figurinhas aí dos países que falam língua inglesa. Então, hoje, essa foi nossa aula. Alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo, ok?